Eu não deveria ter virado à direita naquela estrada de terra. O encontro que tive sob a lua me roubou a paz de espírito e tatuou o desespero na minha alma. Meu nome é Ana Paula e tudo isso aconteceu num fim de tarde abafado do verão passado, enquanto eu me dirigia ao sítio da minha avó, um lugar isolado nas proximidades de Petrolina, quase chegando à entrada de Lagoa do Barro, onde a escuridão engole qualquer vestígio de civilização muito antes da noite cair por completo. A poeira vermelha do sertão, fina e implacável, levantava-se em pequenas nuvens com o passar do carro, pintando a paisagem seca e os cactos retorcidos de um tom fantasmagórico à medida que o sol descia, tingindo o horizonte de tons de roxo e laranja queimado, uma beleza traiçoeira que escondia segredos ancestrais daquele chão esquecido. Eu sentia um arrepio na nuca, um pressentimento gélido que me dizia para voltar, mas a necessidade de chegar era maior que o medo incipiente, um erro fatal. A figura apareceu de repente, um vulto branco à beira da estrada, no meio do nada. Uma mulher. Ela estava parada, imóvel, vestindo apenas uma camisola clara que parecia flutuar na penumbra, seus cabelos longos e escuros descendo pelas costas, escondendo parte do rosto, criando uma silhueta quase etérea contra a caatinga. Diminuí a velocidade, a curiosidade misturada com uma pontada de preocupação, pensando em oferecer ajuda. Mas algo nela era errado, fundamentalmente deslocado daquele cenário ermo, daquela hora tardia, daquela solidão. Meus olhos se fixaram nos seus pés, uma visão que me paralisou, gelou o sangue nas minhas veias, porque eles estavam virados para trás, calcanhares para a frente, e ela pisava sobre os espinhos afiados dos mandacarus sem mostrar a menor reação, sem uma gota de sangue, uma mancha sequer, absolutamente intocada. Uma imagem impossível, grotesca, infernal. O horror me atingiu como um raio. Meu pé afundou no acelerador. Eu fugi. O motor do carro gemeu em protesto, um grito mecânico que se misturava ao meu próprio pânico mudo, e em poucos instantes a agulha da temperatura disparou. O vapor branco começou a sair do capô em jatos violentos, fazendo um chiado sibilante que ecoava na noite, selando meu destino ali, na escuridão mais absoluta. O carro parou, completamente. Morto no coração daquele deserto silencioso, cercada apenas pelos vultos distorcidos dos catos e pela vastidão de um céu estrelado que nunca pareceu tão indiferente, tão cruel, tão distante da humanidade, um cenário de pavor. Eu estava sozinha. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo meu próprio coração batendo descompassado no peito, um tambor frenético que gritava perigo, iminência. Então, o carro balançou, levemente. E de fora, bem perto da minha porta, eu ouvi uma respiração rouca, cansada, pesada. Como se algo ou alguém estivesse ali, aguardando. O resgate veio na forma de um caminhão-pipa velho, suas luzes amareladas cortando o negror como um farol de esperança em um mar de trevas, e o motorista, um senhor de rosto curtido pelo sol e olhar distante, não mostrou surpresa alguma com o meu relato desordenado, com as minhas lágrimas, com o meu desespero articulado, apenas um aceno lento com a cabeça, uma compreensão silenciosa, um reconhecimento de algo comum, cotidiano para ele, mas que era o mais puro inferno para mim. Ele disse apenas que certas coisas acontecem por ali, que o sertão guarda seus próprios mistérios e que algumas almas penam naquelas estradas. Quando voltei para a cidade, para a segurança aparente da minha garagem fechada e iluminada, encontrei as marcas. 3 arranhões verticais, finos, como se unhas tivessem sido arrastadas com força pelo vidro da minha janela, de cima para baixo. E a poeira vermelha, a mesma poeira fina e impiedosa do sertão, estava espalhada por dentro do carro, cobrindo o painel, os bancos, como se algo tivesse sido arrastado para dentro, mesmo com tudo hermeticamente selado, uma lembrança suja, uma presença persistente. Eu não deveria ter aberto aquela porta de aço enferrujado. O cheiro de querosene ainda me persegue, misturado com o grito mudo daquela boca no concreto que, no fim, ceifou vidas inocentes. E a culpa, um fardo pesado e gelado, assombra cada um dos meus dias desde então, um tormento sem fino, Eumene Rugério, e o que aconteceu em novembro de 2002 na usina de Itutinga, um monstro de cimento e ferro erguido nos anos 50, é uma mancha escura na minha alma, um segredo que corroeu minha paz.
Naquela noite, a umidade escorria pelas paredes da galeria profunda, o ar denso e pesado contra a pele, uma sensação de opressão que parecia vinda do próprio abismo que se abria sob os meus pés, enquanto o eco das minhas botas ressoava, um aviso silencioso na escuridão úmida daquela estrutura antiga. A lanterna cortava a penumbra, revelando musgo e limo em um balé fantasmagórico de sombras dançantes, e o silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir o batimento descompassado do meu próprio coração, um tambor em meio à vastidão subterrânea. De repente, um cheiro. Querosene. Forte. Tão intenso que queimava as narinas, diferente de qualquer coisa que eu já tivesse sentido ali, uma fragrância anacrônica que se misturava ao mofo e ao cheiro metálico da própria usina, uma assinatura bizarra no ar. Eu parei. Escutei. E então, lá estava ela. Uma figura em branco, uma noiva, com um véu sujo e amarrotado, segurando um lampião antigo que mal iluminava o próprio rosto, uma visão pálida e perturbadora. Os movimentos dela eram picotados, quase como um filme antigo travando, sem fluidez, uma dança macabra e irreal que parecia desafiar as leis da física naquele lugar esquecido, um espectro flutuante que trazia consigo um frio que não era daquela caverna úmida. A noiva, com uma lentidão agonizante, ergueu um braço fino e pálido, e seu dedo, um osso apontando na escuridão, indicou um ponto específico no teto da galeria, uma falha quase invisível na imensidão cinzenta, um aviso mudo, carregado de desespero e urgência. Ela simplesmente desapareceu, como fumaça que se dissolve no ar úmido, deixando para trás apenas o resquício do cheiro de querosene e um silêncio ainda mais pesado, um vazio que gritava. Eu me aproximei. E lá estava. Uma microfissura assustadora, uma boca gritando, um detalhe minúsculo, mas que me encheu de um pavor irracional, um pressentimento gélido que se instalou nos meus ossos e se recusou a ir embora, um prenúncio de tragédia iminente. Relatei o problema técnico, a falha estrutural, as rachaduras, mas a aparição, a noiva, o cheiro, tudo isso eu engoli, com um nó na garganta, um segredo pesado demais para compartilhar, com medo de ser taxado de louco, de não ser levado a sério. 3 dias. Apenas 3 dias se passaram. Aquele ponto. Exatamente o ponto indicado. Um bloco de concreto de 2 toneladas desabou, com um estrondo ensurdecedor que sacudiu a estrutura, matando 2 colegas. O horror era palpável, o eco da catástrofe ressoava por toda a usina, um grito silencioso que se misturava ao luto e ao desespero. O vigia mais antigo, com os olhos pesados e a voz arrastada pela idade e pelo peso das memórias daquele lugar amaldiçoado, explicou que era a noiva da barragem, uma lenda sussurrada entre os poucos que conheciam os segredos mais sombrios da usina, uma história de dor e tragédia que se enraizou nas profundezas daquela construção. Ela, uma mulher que morreu em um poço de inspeção nos anos 50, afogada na escuridão daquelas galerias frias e úmidas, procurando o marido, concretado vivo por acidente durante as obras, um erro fatal, uma vida soterrada sob toneladas de cimento e esquecimento. Segundo a lenda, ela aparece para avisar. Uma espécie de anjo da morte, ou talvez, um espectro preso, um presságio fantasmagórico de falhas na estrutura, de perigos iminentes, de desastres à espreita, de erros que podem custar vidas. Seus avisos, porém, são raramente compreendidos a tempo, um lamento silencioso no ar, uma tragédia anunciada que se repete em um ciclo cruel e interminável, um eco sombrio de um passado que se recusa a ser enterrado. A boca gritando no concreto ainda me assombra. Ela ainda está lá, esperando. O cheiro de creosoto, doce e pútrido, ainda me persegue, impregnado na alma como o terror daquela madrugada. Meu nome é João, e foi em 2011, nas curvas geladas da Estrada Velha entre Ouro Preto e Mariana, que minha vida virou um pesadelo tangível. Eu era um entregador de água mineral, acostumado à solidão das 4h30 da manhã, ao rangido da minha bicicleta na escuridão úmida antes do sol, mas naquele dia, a neblina era um véu espesso, pesado, que engolia a luz e o som, uma cortina fantasmagórica onde os poucos carros se arrastavam com faróis amarelados. O silêncio era profundo, uma manta gélida que de repente foi rasgada. Houve um som, um ranger metálico arrastado, um sussurro de metal contra metal, algo pesado se movendo, e não havia nada ali, apenas o negrume e o branco leitoso do nevoeiro.
Eu parei. Escutei. Nada. O som persistiu, ganhando corpo, transformando-se num chiado sibilante, um rugido abafado que pulsava na névoa, fazendo meus pelos arrepiarem, um pressentimento gélido escorrendo pela espinha. O coração batia forte. Muito forte. Então, através do véu esbranquiçado, uma forma escura emergiu, imponente e impossível, um antigo trem a vapor, negro como a noite mais profunda, deslizando sem esforço sobre onde deveriam estar trilhos destruídos há décadas, uma visão anacrônica que desafiava toda a lógica e a sanidade. Seus vagões estavam apinhados, uma massa silenciosa de figuras pálidas, vestidas em trajes que pareciam arrancados de um passado distante. Seus olhos eram orbes completamente brancos, fixos, luminosos, parecendo perfurar a neblina e a minha própria alma com um brilho inumano. Uma mulher no primeiro vagão, com o rosto cadavérico, ergueu um braço esquelético e apontou para mim, lentamente, com uma precisão arrepiante, e no instante seguinte, todos os outros passageiros, em uníssono, viraram seus olhares vazios na minha direção, uma legião de mortos me encarando. Um fio de fumaça preta e espessa escapou de sua boca aberta, ondulando no ar frio, e o cheiro, aquele cheiro de criosoto e terra molhada, envolveu tudo. Eu gritei. Eu caí. Acordei horas depois, jogado na sarjeta fria, meu corpo dolorido e a bicicleta amassada ao lado, as ruas já movimentadas pelo amanhecer indiferente, mas o verdadeiro terror estava em meus braços, hematomas escuros, quase pretos, em formato de carvão, marcando minha pele como impressões digitais de uma fornalha infernal que eu jamais poderia esquecer. E o cheiro, aquele cheiro adocicado e denso de creosoto, impregnou cada poro do meu corpo, persistindo por um mês inteiro, um lembrete constante daquela abominação. As pesquisas que fiz depois, desesperado por respostas, revelaram a tragédia esquecida, um acidente de trem de carga nos anos 20, trabalhadores das minas, todos mortos naquele exato trecho, uma história que a cidade preferia calar, mas que o nevoeiro nunca esqueceu. Eu ainda vejo os olhos brancos no escuro. Sempre. Eles estão me observando. As pilhas estouraram, um líquido negro escorrendo pelos meus dedos, e eu soube que nunca mais seria o mesmo. Meu nome é Valdir e o que aconteceu comigo em Sapucaí Mirim, no inverno brutal de 1994, ainda me persegue, uma sombra fria na beira da minha cama. Eu era vigia noturno na Praça da Matriz, um emprego simples em uma cidade pequena, pacata, onde a vida seguia um ritmo lento e previsível. Mas aquela noite não foi como as outras, um frio cortante gelava os ossos da alma, o vento uivava entre as árvores desfolhadas como um lamento antigo, cada estalo na madeira do coreto parecia um aviso, uma promessa de algo terrível se aproximando no silêncio denso da madrugada. Por volta das 2:30 da manhã, quando o sono pesava mais e a solidão da praça era quase insuportável, um som rasgou o véu do silêncio. Uma música de rádio antiga, distorcida, como se viesse de outra era, começou a flutuar no ar gelado, vinda diretamente do coreto no centro da praça. Eu parei. Escutei. Nada. O som sumiu por um instante, apenas para retornar mais forte, mais insistente, uma melodia dissonante que arranhava os nervos. Minhas mãos suavam frio, o coração martelava no peito, uma sensação de pavor crescente me impulsionava para a escuridão, para a fonte daquele som bizarro. Lentamente, com a lanterna tremendo na mão, me aproximei. Lá, no centro exato do coreto, uma radiola de madeira velha, quase um artefato esquecido pelo tempo, tocava sozinha. As luzes da praça mal alcançavam a madeira carcomida, sem pilhas, sem qualquer fio de energia. A música se derramava do aparelho como um riacho de vozes fantasmas. Então, ela surgiu. Uma mulher alta, de proporções desumanas, vestida em um farrapo de retalhos pretos, como se fosse feita da própria noite. E o rosto, não havia rosto, apenas um buraco negro, um vazio abissal onde as feições deveriam estar, uma escuridão que parecia sugar toda a luz ao redor, toda a esperança. Ela começou a dançar, um movimento sobrenatural, dobrando o corpo em ângulos impossíveis. Os ossos estalavam em um ritmo doentio,
os membros contorcendo-se de maneiras que desafiavam toda a lógica natural, um espetáculo grotesco e fascinante ao mesmo tempo. O terror me paralisou por um instante. Cada célula do meu corpo clamava para correr, mas meus pés estavam fincados no chão gelado, como raízes retorcidas, incapazes de se mover. Eu não dancei. Eu chorei. Rezei. Desesperadamente. As palavras da Ave Maria e do Pai Nosso se misturavam aos soluços, uma súplica patética contra o horror que se desenrolava diante dos meus olhos. O tempo se arrastou, uma eternidade de pavor, enquanto a figura sem rosto continuava sua dança macabra. Quando os primeiros raios pálidos do sol invadiram a praça, diluindo as sombras da madrugada, a aparição simplesmente sumiu, como fumaça levada pelo vento. Restou apenas o cheiro de ozonil e algo queimado, as pilhas da minha lanterna, no chão, estouradas, um líquido ácido e negro escorrendo delas, a prova irrefutável de que aquilo não fora um sonho. Abandonei Sapucaí Mirim, fugi para o Paraná, tornei-me pastor, tentando exorcizar aquela imagem, mas sei, com uma certeza fria, que a jogueira ainda habita o tempo da sobra, o limiar sombrio entre as 3 e as 4 da manhã. O motor do carro engasgou bem quando a primeira badalada cortou o ar gélido, um som oco que parecia vir de dentro do meu próprio crânio, e um arrepio subiu pela minha espinha como uma cobra gelada. Meu nome é Gabriel, e o que aconteceu comigo em Sabará, naquela madrugada insone de 1999, ainda me persegue, me arranca o sono, me sufoca quando a noite se aprofunda e o silêncio se torna pesado demais, carregado de sussurros invisíveis. Eu estava lá, na cidade histórica, imerso em uma névoa que parecia querer engolir tudo, até a luz rarefeita dos postes, sentindo o hálito úmido e pesado da madrugada em minha pele, um frio que não vinha do tempo, mas da expectativa mórbida. A lenda macabra do sino principal da matriz de Nossa Senhora da Conceição, fundido em 1781, ecoava pelas vielas estreitas, uma história sussurrada que falava de uma liga infernal, não apenas metal, mas o crânio de um capitão cruel e o sangue de uma escravizada, elementos profanos misturados ao bronze incandescente. Diziam que às 3h33 da manhã, 9 badaladas secas e ritmadas ecoavam, um som que prometia algo além do mortal, algo que quebrava a barreira do compreensível, algo que se alimentava do medo mais puro. Cláudio, um radialista cético com um sorriso irônico e uma gravação em mãos, tentou desmistificar essa lenda, pensou que a ciência, o som puro, poderia desvendar o que a superstição criara. Ele queria provar que tudo não passava de um eco do passado, uma história antiga, sem fundamento real. Na manhã seguinte, Cláudio foi encontrado, sentado em sua poltrona, os olhos fixos em um ponto inexistente, o corpo inerte, a mente em um labirinto sem saída, em um estado catatônico que nem os médicos puderam explicar. Apenas um silêncio perturbador o acompanhava. A gravação, clandestina, copiada e passada de mão em mão, revelou o verdadeiro horror entre as badaladas metálicas e ressecadas. Uma voz feminina, gutural e rápida, recitava em uma velocidade vertiginosa a genealogia completa de Cláudio, voltando séculos, um nome após o outro, até a época da fundição do sino, alcançando os antepassados mais distantes. A voz, acreditavam, era da mãe escravizada, cuja linhagem foi brutalmente interrompida pela crueldade do capitão. Agora se vingava, expondo a linhagem daqueles que ousavam ouvir o sino maldito, invadindo suas memórias, suas raízes, seus sangues. Eu estava ali, parado, o coração batendo forte contra as costelas, o cheiro de terra molhada e mofo invadindo minhas narinas, enquanto o sino começava sua melodia fúnebre. A segunda badalada, a terceira, cada golpe era uma facada no meu peito, a umidade da névoa grudava na minha pele, o ar parecia rarear, ficar pesado, denso. Minha mente gritava, o pânico me dominava. Eu sentia a presença dela, a voz, começando a se formar, a se materializar no sussurro do vento, a tecer a minha própria história, a desvendar meus segredos, meus ancestrais, meus medos mais profundos. Eu não esperei pela quarta badalada, pela confirmação da maldição. Liguei o carro, os pneus cantaram no asfalto molhado e eu fugi, para longe daquele som, daquela voz, daquela cidade, mas o eco das badaladas e a sensação do sussurro da minha linhagem me perseguem, me chamam.